Olá, boa noite. Você sabe o que a deputada Flor de Lis foi fazer lá no tribunal? Exatamente. A deputada Flor de Lis, ela foi participar da primeira fase do Tribunal do Júri. Olha só, o Tribunal do Júri é composto por duas fases, tá? A segunda fase vai depender do que vai ocorrer exatamente na primeira fase. E na primeira fase, quatro situações poderão ser aplicadas ao réu. Poderá ocorrer na primeira fase a sentença de pronúncia, a sentença de impronúncia, a absolvição sumária e, por último, a desclassificação do crime. Vou explicar agora cada uma delas. A sentença de pronúncia está prevista no artigo 413 aqui do Código de Processo Penal. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou de participação. Então, o que é uma sentença de pronúncia? É o juiz se convencer de que houve um homicídio, que um homicídio foi praticado naquele local e ele está convencido da existência de indício suficiente de autoria ou de participação. Então, quando ele está convencido dessas duas coisas, ele pronuncia o réu. É como se ele estivesse dizendo: aconteceu o fato e eu estou convencido de que os indícios indicam que o réu realmente praticou esse fato criminoso, tá? Não é uma sentença que põe fim ao processo. Por isso que ela é conhecida como decisão, tá? Interlocutória mista, tá? Não terminativa. Por quê? Porque o processo ali vai dar prosseguimento, tá bom? Assim? Então vamos lá. A segunda coisa que pode acontecer na primeira fase do Tribunal do Júri é a sentença de impronúncia. Nós falamos primeiro sentença de pronúncia, agora vamos falar da sentença de impronúncia. A sentença de impronúncia está aqui no artigo 414 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: não se convencendo da materialidade do fato, tá, ou da existência de indício suficiente de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Na sentença de pronúncia, ele está convencido que houve o fato e que os indícios apontam para que o réu apontam e levam a crer que o réu realmente praticou o homicídio. Na sentença de impronúncia, não é? O que acontece? Ele não se convence da materialidade do fato, ou seja, não está convencido de que o homicídio aconteceu, ou não está convencido o juiz da existência de indício suficiente de autoria e de participação daquele réu do processo. Então ele vai impronunciar o réu. A sentença de impronúncia, ela é chamada de decisão interlocutória mista terminativa. Por quê? Porque ela põe fim à marcha daquele processo, tá? Isso não quer dizer que o réu está inocentado. Por quê? Porque a primeira fase do Tribunal do Júri não tem como objetivo analisar se o réu é culpado ou se é inocente. Não é isso. É uma fase preparatória para que o réu seja ou não submetido ao conselho de sentença, que vamos falar daqui a pouco. Então, a primeira situação que ocorre na primeira fase é a pronúncia. A segunda coisa é uma sentença de impronúncia, não é isso? O processo para, o réu fica em stand-by. Enquanto não ocorrer a prescrição do crime, poderá haver um novo processo, se surgirem provas novas, elementos novos ou provas formalmente novas, como diz o professor Renato Brasileiro nos seus ensinamentos, nas suas ministrações. Uma prova formalmente nova seria a mesma prova que foi utilizada anteriormente, no entanto, com traduções e significados diferentes da anterior, tá bom? Então, o que acontece? O réu fica em stand-by, mas a qualquer momento poderá surgir um novo processo, enquanto não houver a prescrição do crime, não é? E o crime de homicídio, por exemplo, o crime de homicídio ele prescreve em 20 anos, porque a pena máxima, tanto no homicídio simples como no homicídio qualificado, excede a 12 anos. Toda pena que excede 12 anos, o prazo prescricional
será de 20 anos, desde que não estejam presentes alguma circunstância que venha a minorar a pena, como por exemplo, o réu ser menor de 21 anos na data do cometimento do crime, ou o réu ser maior de 70 anos no dia da sentença. Então, quando isso ocorre, a prescrição acontecerá pela metade, ou seja, o Estado terá menos tempo para lhe trazer uma sentença condenatória, tá bom? Então vamos falar agora da terceira coisa que pode acontecer na primeira fase do júri, que é a absolvição sumária. Exatamente, a absolvição sumária está aqui no artigo 415. Diz o seguinte: o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, segundo, provado não ser ele o autor partícipe do fato, terceiro, o fato não constituir infração penal e quarto, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Quando isso ocorre aí, o juiz absolverá desde logo o réu. Deixa eu explicar para você o que é isso. Olha só, todas as vezes no processo criminal que o Ministério Público denuncia o réu, efetivamente faz a denúncia e o juiz despacha, dá um despacho recebendo aquela denúncia, abre-se um prazo para resposta à acusação. Exatamente, resposta à acusação, onde o réu vai juntar elementos para tentar convencer, claro, o magistrado de que ele não é o autor do crime, se o fato existiu, ele não é o autor, o fato não existiu, e na resposta à acusação poderá ocorrer a absolvição sumária. O juiz pode absolver sumariamente o réu no processo. A quarta coisa que pode acontecer na primeira fase do júri é a desclassificação do crime. Exatamente. O juiz da pronúncia ali, o juiz que vai analisar na primeira fase do júri, o processo, ele pode entender que aquele crime não se trata de um homicídio, ele pode entender que se trata de um latrocínio. O latrocínio, ele não é um crime doloso contra a vida, então ele pode desclassificar o crime naquele momento para um outro tipo de delito, pode ter um outro entendimento, então poderá ser aplicado a desclassificação do crime. Então, recapitulando, na primeira fase do júri, 4 coisas poderão acontecer. Primeiro, sentença de pronúncia. Segundo, uma sentença de impronúncia. Terceiro, a absolvição sumária. E quarto, a desclassificação do crime. Agora, uma última pergunta nessa primeira parte. Se o juiz da primeira fase do tribunal do júri ficar em dúvida se pronuncia, se não pronuncia, ora, na dúvida, na primeira fase do tribunal do júri, impera o que se chama de pró-societate, ou seja, em pró da sociedade. Na dúvida, o juiz pronuncia o réu. Na doutrina, se aplica em relação a essa situação do juiz ter dúvida na primeira fase do tribunal do júri e pronunciar o réu, alguns doutrinadores chamam de Pôncio Pilatos. Vocês lembram naquele dia do julgamento de Cristo, quando Pilatos lavou as mãos? Na dúvida, ele jogou a responsabilidade para aquele grande plenário ali que estava ali embaixo, naquela grande multidão, para que elas pudessem decidir. Então, eles dizem que quando o juiz, na primeira fase do júri, tem dúvida e joga a responsabilidade para o conselho de sentença decidir, eles dizem que eles estão aplicando o que se chama de Pôncio Pilatos, tá? Mas isso é apenas uma curiosidade. Então, veja só, em relação à deputada Flor de Lis, essas 4 situações poderão ser aplicadas em relação a ela nessa primeira fase do tribunal do júri. Agora, digamos que ela seja pronunciada, que o juiz se convença da materialidade do fato e de indícios suficiente de autoria e de participação. O que vai acontecer? Aí sim, ela vai para a segunda fase do tribunal do júri, que é aquela que nós temos o conselho de sentença, por 7 jurados e o juiz presidente. Nessa primeira fase, serão ouvidos as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa,
a acusação, o Ministério Público, o assistente de acusação, o réu do processo, no caso, ela estava ali para ser ouvida, porque ela é réu, juntamente com mais 9 pessoas, elas são réus do processo. Então, eu trouxe aqui neste momento esse entendimento aos senhores, para que vocês entendam o que está acontecendo. Nesse momento, a Flor de Lis, ela está participando da primeira fase do tribunal do júri. Enquanto isso, eu aconselho os senhores, comprem um milkshake, uma pipoca, sente no seu sofá, e espere com paciência, porque esse processo é muito longo e vai durar muito tempo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, inscreva-se no canal. Ah, mas eu não sou da área jurídica, eu não estudo direito. Sim, mas você pode ter um sobrinho, um filho, você pode ter um amigo, alguém que está estudando direito, você pode indicar o canal. Eu conheço um canal interessante do Paulo, que costuma trazer conteúdo jurídico importante, talvez sirva para você. Você pode fazer isso, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Um grande abraço, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Quando se inscrever, ative lá o sininho de notificação para que você receba o conteúdo em primeira mão, e não esqueça de deixar o seu like para o nosso trabalho. Fico grato de coração, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.